Olá pessoal, eu sou Fabiana Barroso e você está no meu canal no YouTube. Hoje eu vim contar para vocês que algo está sendo criado lá no Legislativo. Na calada da noite, no clima pré-carnavalesco do Brasil, está sendo forjado uma nova figura jurídica que nós temos que fazer de tudo para que essa figura jurídica não nasça. É o promotor de justiça de defesa. Algo assim que realmente vai dificultar muito a nossa vidinha e vai facilitar muito a vida da criminalidade. Então vou explicar aqui para vocês o que é o promotor de justiça de defesa e vamos falar já logo quem está propondo esse projeto na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, nesta semana, na quarta-feira, dia 14 de fevereiro de 2020, já está pautado. É um projeto de lei do senador Anastasia, é um tucano, né, o senador Anastasia, e a relatoria está com o Rodrigo Pacheco do DEM. Que coisa bonita, a gente está apreciando, que já está lá na CCJ, prontinho para ser votado, com parecer favorável. Interessante que esse projeto de lei, ele foi forjado ali por uma publicação de um artigo no Conjur. Então, quando eles ali no projeto de lei, no escopo do projeto de lei, eles dizem que foi um objeto de estudo, não foi não, foi sim baseado num artigo publicado no Conjur. Então, para a gente ver o nível que está o nosso legislativo, o que é muito preocupante é o seguinte, é que esse projeto de lei, ele quer mudar o artigo 156 do Código de Processo Penal. E tem várias pegadinhas que eu pretendo aqui explicar para vocês. Mas a pergunta que fica é o seguinte, o promotor, para que assim um promotor de defesa? De defesa de quem? Dos acusados? A gente já não tem essa figura jurídica quando tem lá um inquérito ou um processo penal, a gente já não tem os advogados que defendem, né? E quando não tem, quando a pessoa não tem dinheiro, se recorre à defensoria pública. Agora, por que o senador Anastasia quer criar aí a figura de um promotor de defesa? Então é para a criminalidade ter um promotor para chamar de seu? Ah, que coisa fofa! Como se a criminalidade, como se a bandidagem, como se os poderosos, corruptos, os colarinhos brancos já não tivessem muitos e muitos direitos e deixando a sociedade às vezes sem até como agir, né? Nós nos sentimos impotentes. Então isso já é algo esdrúxulo que pode acontecer e eu vim aqui cornetar para vocês, para a gente fazer a nossa tão velha, tão manjada e tão eficiente pressão na CCJ para que isso não venha a nascer essa figura jurídica muito esquisita. Preciso ler para vocês aqui, porque é muito estranho, né? E o que eu quero fazer também aqui é uma pergunta. Será então que o senador Anastasia e companhia que está ali organizado, eles estão com essa pergunta assim na cabeça? Será que não tem um promotor de justiça que está então blindando e favorecendo interesses dos criminosos? Fica a minha dúvida, né? Então vamos aqui tentar entender. E eu até te pergunto, senadora Anastasia, qual que é a sua de fazer isso? Na verdade, eu acho que eu sei, e eu vou tentar aqui contar e vou deixar aqui a dúvida para as pessoas todas também se informarem. O que é preciso saber é que vocês estão querendo aí dizer que o Ministério Público é o malvadão, que o Ministério Público é aquele acusador que põe o dedo na cara e faz vítimas, né? Que os bandidos são vítimas. E isso não é isso que acontece. A promotoria de todo o Brasil, ela não age de forma acusatória, ela busca a verdade real dos fatos, ela age sim, ela é parcial sim, mas ela é parcial para a defesa da sociedade, ela é parcial para a defesa das leis. Então, não dá para dizer, olha, a promotoria tem uma parcialidade. Lógico que tem, a promotoria é a favor das regras, das leis,
da sociedade e protege sim a vítima. Promotoria não está para proteger bandidos, mas também quem conhece o dia a dia aí dos promotores sabe muito bem que quando não há provas robustas, os promotores assim no cotidiano, eles absolvem, eles pedem arquivamentos de inquéritos. Então essa é a realidade. A realidade não é querer inverter as coisas, né? Colocar na figura do promotor como se ele fosse o vilão e a criminalidade ali precisasse de uma proteção a mais. Chega! Quem precisa de proteção é a sociedade. Então eu preciso ler aqui um pedacinho que está lá no escopo desse projeto de lei. Parece óbvio que o poder investigatório do Ministério Público deve servir também para a absolvição de inocentes. Pois é, né? Já existe isso, porque o Ministério Público, quando percebe que alguém é inocente, ele pede o arquivamento. Não existe o porquê de criar essa figura a mais no nosso sistema judiciário, nosso sistema penal judiciário. E ainda eles continuam. Tal circunstância vai colocar o MP no patamar da magistratura, porque ele impõe a obrigação de ser imparcial, do mesmo modo que o juiz deve conduzir com imparcialidade. Isso está no projeto de lei. Como eu expliquei para vocês, o Ministério Público ele não é imparcial, ele é parcial para a proteção da sociedade. Ele é parcial, eu vou repetir, para que se observem as leis. Ele é parcial para proteger a vítima, porque vejam como isso é difícil, né? Não dá para equilibrar as condutas da vítima e da criminalidade. A vítima, é óbvio que o próprio nome já diz, é vítima. Estão querendo inverter a ordem das coisas. Que coisa complicada. E o promotor, como eu estou bem falando aqui, eu já disse, mas eu vou repetir, ele busca a verdade real dos fatos. E o MP é muito constantemente que ele pede absolvição. Então esse mimimi aí que estão criando é para um objetivo maior, que sim, é para tentar atacar operações como foi e como é a Lava Jato. E a respeito disso, eu vou ler para vocês também o que aconteceu na Operação Mãos Limpas lá na Itália. A Operação Mãos Limpas foi uma operação de tamanho e envergadura como foi a Operação Lava Jato. E então lá ela também foi atrás de políticos, de corruptos, de criminosos, fez um belíssimo trabalho. E aí é muito legal a gente estudar lá as mãos limpas, porque a gente vem entender como que também pode acontecer aqui no Brasil com a Operação Lava Jato. Então, daqui a pouco eu até vou indicar um livro aí de um procurador que escreveu e vamos ler aqui o Código de Processo Penal. Então, como ficaria com essa mudancinha pequenininha que ia criar aí esse monstrengo, o promotor de justiça da defesa? Vamos ler aqui como ficaria a redação. Artigo 156 do Código de Processo Penal. Cabe ao Ministério Público, a fim de estabelecer a verdade dos fatos, alegar o inquérito, procedimento investigativo a todos os fatos e provas pertinentes para a determinação de responsabilidade criminal em conformidade com esse Código, Constituição Federal. Eu vou cortar, eu vou direto onde interessa. Aí lá no parágrafo 2º está a seguinte redação: o descumprimento do parágrafo 1º, que está criado, instituído ali a figura do promotor de defesa, implica a nulidade absoluta do processo. Então assim, eles sabem que isso vai ser um tantinho difícil ser posto na prática, porque como que o promotor ele vai ser obrigado a atuar em favor do acusado, né? Na defesa do acusado, na defesa da criminalidade. Isso, os advogados, eles fazem, mas eles têm lá, eles podem ou não escolher as causas que advogam. Mas se isso for uma prerrogativa do Ministério Público, o Ministério Público vai ser obrigado a achar provas favoráveis à criminalidade, senão anula o processo. Entendem o absurdo? Imagina o número de nulidades que isso vai gerar. Isso vai redundar, sim, na soltura de muitos e muitos criminosos. E a gente está falando aqui dos criminosos, né, que têm poder.
Porque a gente sabe que criminoso que não tem poder geralmente fica largado lá no sistema penitenciário brasileiro. Então, como eu estou falando, isso é muito perigoso, é preciso que a gente realmente fale, né, com os senadores, porque é muito triste. E a operação, assim como aconteceu lá na Itália, na operação Mãos Limpas, aqui também a operação Lava Jato pode ir sendo minada, porque é isso que eles fazem, eles vão atacando aos poucos, como foi na operação Mãos Limpas. E a operação Mãos Limpas lá na Itália, ela estava da mesma forma relacionada com desvio de verbas para petrolíferas, elas foram muitíssimo parecida, mas a gente não pode deixar a Lava Jato terminar como acabou a operação Mãos Limpas. Então eu vou aqui falar para vocês como é que acabou. Ela acabou com um decreto chamado Biondi, que é um decreto mais conhecido como decreto Salva Ladrões. Porque o que eles faziam? Eles atacavam tanto os investigadores, ao invés de atacar os criminosos, começou um ataque em massa aos investigadores, então aos procuradores, à figura do juiz. Vocês já viram algo semelhante? Atacarem o juiz? Atacarem o promotor, ao invés de atacar ali o meliante? Então é isso que eles faziam. Inclusive eles utilizavam as mesmas frases que a gente ouve aqui, lá eles usavam, dizendo o seguinte: todos os partidos fazem caixa 2, por exemplo. Lá na operação Mãos Limpas na Itália, eles usavam essa frase. Outra frase que eles usavam é golpe. A gente importou da Itália, né, da parte ruim ali da operação Mãos Limpas, o tal do golpe. Então a gente não pode deixar que a operação Lava Jato acabe aí com um decreto, como aconteceu, esse decreto Biondi. E o que também favoreceu para que acabasse as Mãos Limpas foi esse ataque aí às pessoas, aos investigadores, aos membros da justiça, as pessoas que estavam arriscando inclusive a vida para prender, para fazer justiça, né, para os corruptos lá da Itália. E a gente viu que depois vinha mesmo com o ataque do legislativo. Então a gente vê que nada é por acaso, que já até é um pouco manjado, mas nunca é demais lembrar todo mundo e dizer o quanto isso é preocupante, né? E eu quero deixar aqui para vocês a dica, então, estou tentando achar, aqui achei, do livro Mãos Limpas e a Lava Jato, que foi feita pelo Procurador de Justiça lá do Paraná, o Rodrigo Chemin. Ele escreveu um livro que compara as duas operações. Então ele fala aí de como desse decreto, ele fala dessa forma de organização muito igual, e ele fala lá como não acabou bem. Ela fez muitas coisas positivas, mas no final teve um decreto ali, um salvo-conduto para ladrões. E a gente não quer isso aqui no Brasil. E esse juiz, esse promotor de defesa é sim uma porta para que a Lava Jato seja atacada, que gere nulidades nos processos, porque isso não vai ter como pôr em prática esse promotor de defesa. E sim, é mais um golpe aí para aqueles que lutam contra a corrupção, para aqueles que lutam contra os criminosos, para aqueles que lutam contra o narcotráfico, para aqueles que lutam contra os crimes de colarinho branco. Então, pessoal, fica aqui o meu recado. Peço que vocês divulguem ao máximo esse vídeo. Peço aqui o compartilhamento e vamos espalhar essa informação e ficar de olho na quarta-feira na CCJ, porque já está pautadinho. Vai ser lá no terceiro andar, se eu não me engano, na CCJ, e a gente vai ficar de olho.